Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. No vídeo de hoje vamos tentar responder uma pergunta bem interessante. Como Jesus venceu Satanás na cruz, se Satanás e seus demônios continuam soltos no mundo a fazer estragos? Como responder a essa questão? Em primeiro lugar, é importante que fique claro que sim, Jesus venceu Satanás na cruz. Satanás sofreu uma derrota clamorosa pela cruz. Só que nós estamos ainda no período de luta. Jesus já venceu, mas a sua vitória ainda não se manifestou plenamente. Mas quando ele vier na sua glória, aí sim, sua vitória será manifestada plenamente. Trago neste vídeo 5 explicações de como Jesus venceu Satanás na cruz. Primeira explicação. Vejam, Satanás fez de tudo para destruir Jesus. E no instante que Satanás presenciou a morte de Cristo na cruz, quando finalmente ele achava que tinha triunfado, ali se deu a sua maior derrota. E por quê? Porque ali nós fomos libertos. Sim, pois ali na cruz, ele, Jesus, assume a nossa dívida. Que dívida é essa? A dívida impagável para qualquer ser humano. A dívida contraída à majestade divina, à majestade infinita de Deus pelo pecado. Fomos libertos pelo grande amor daquele que morreu por nós. Mas não ficou só por aí, ele ressuscitou. Aconteceu a Páscoa do Senhor, ou seja, a passagem da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua ressurreição. Ele, Jesus, ressuscitou como primícias, ou seja, por primeiro, e nós depois, pela misericórdia de Deus, seguiremos o mesmo destino que ele. Não estamos mais fadados à morte eterna, o inferno, que é a eternidade longe de Deus. Segunda explicação. Jesus também venceu Satanás na cruz, porque ele, Jesus, apesar de todo o sofrimento, de toda dor, apesar da sem igual desonra pública, apesar do escárnio, do desprezo, da zombaria, da humilhação, ele não desistiu. E por amor a nós, mesmo nós não merecendo tal entrega, ele não desistiu. E Satanás achava que Jesus, na última hora, iria desistir. Então, nesse sentido, Jesus também venceu Satanás na cruz. Terceira explicação. Jesus também venceu Satanás na cruz, no sentido de que Satanás achava que Jesus iria blasfemar na cruz. E Jesus não blasfemou. Pelo contrário, Jesus perdoou até mesmo seus assassinos. Quarta explicação. Imaginem um pai que amorosamente faz tudo por um filho ou filha. E esse filho ou filha não está nem aí para o amor deste pai. E diz assim: "Ah, eu não me importo com você. Eu já estou farto de você querer me agradar. Eu quero é sair desta casa." E esse filho ou filha então vira as costas para o pai com uma ingratidão tremenda e nega tudo aquilo que o pai fez por ele
ou ela. Pois bem, isso certamente ofende o coração desse pai, é ou não é? E por quê? Porque esse pai amou, esse pai se entregou, esse pai deu a sua vida inteira por esse filho ou filha, e certamente esse pai gostaria de ser amado de volta. E essa atitude de ingratidão desse filho, dessa filha, fere o coração deste pai. Assim aconteceu conosco, filhos e filhas de Deus, após o pecado. Entendem? E este exemplo que eu acabei de dar nos ajuda a entender também o sacrifício da cruz. Pois o nosso pecado feriu a Deus, mas não porque nosso pecado é tão grande a ponto de atingir Deus, não. Deus é fortaleza infinita, mas é que Deus se rebaixou tanto para nos amar, que Ele fica ferido quando não o amamos de volta. Entendem? Existe então essa realidade de que Deus quer que nós o amemos de volta. Só que Deus, Criador do céu e da terra, Deus que poderia criar todos os mundos possíveis, tem uma coisa que Deus não pode criar. Tem uma coisa que Deus é impotente, que Deus fica de mãos atadas. Sabem o que é? Ele não consegue criar o amor da criatura. Claro, Ele nos dá a capacidade para amar, mas Ele não consegue criar o amor da criatura. E por quê? Porque o amor é livre. E o amor só vai acontecer se nós quisermos. Entendem? Vejam, Deus pode nos dar um coração para amar. Deus pode nos dar a graça de vencer o pecado e amar. Deus pode fazer de tudo para que a gente livremente possa amá-lo de volta. Só que Ele fica esperando a decisão da nossa liberdade. Entendem? Pois, se Deus nos forçasse a amá-lo, isso não seria amor, e sim uma brutalidade, pois o amor é livre. Então, Deus quer ser amado de volta, só que o ser humano marcado pelo pecado original não consegue amar plenamente a Deus de volta, pois o ser humano peca e, ao pecar, ofende a Deus, vira as costas para Deus, como fez o filho ou a filha do exemplo que foi dado aqui neste vídeo. Então, Deus, na sua sabedoria, resolve de forma extraordinária esse impasse. Ele se faz ser humano, se faz homem em Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E já que o ser humano não estava sendo capaz de amá-lo de volta, o Filho de Deus, Jesus, por poder do Pai, se faz homem, se faz ser humano, para que aí sim, um homem, um ser humano, ame Deus de volta, como Deus deve ser amado. Entenderam? Eis aí, no sacrifício da cruz, nós temos um coração humano, plenamente amoroso, que ama a Deus de volta. E fazendo isso, Jesus está tomando o nosso lugar, pois nós, com nossos pecados, não conseguimos amar plenamente a Deus. E Jesus ama então Deus no nosso lugar. Então, esse ato de Jesus nos redime, nos salva. Pois, se nós nos unirmos a Jesus neste sacrifício redentor, salvador da cruz, se nós abraçarmos a cruz por amor a Ele, estaremos nos abraçando àquele que foi capaz de amar a Deus de volta. Então estamos salvos. Então voltamos à comunhão de amor com Deus, como era antes do pecado original. Entenderam? E nesse sentido, então, Jesus pagou os nossos pecados. E não no sentido de que Deus esmagou Jesus na cruz como uma vingança cheia de ira. Não. É verdade. Nós merecíamos um castigo porque somos culpados, claro. Somos culpados, evidentemente, porque o pecado é sim uma invenção de Satanás. Ele nos seduz, mas o pecado tem também uma parcela de culpa nossa.
pois temos a liberdade para não pecar. Entendem? Então, nós merecíamos um castigo, mas veio um inocente, Jesus, sem pecado, e tomou o nosso lugar e concretamente amou Deus de volta. Por isso a cruz não é punição, a cruz é um sacrifício de amor. E aí vem a quarta explicação. Depois de falar tudo isso, a quarta explicação de como Jesus venceu Satanás na cruz. No sentido de que, no sacrifício da cruz, Jesus sim morreu. Jesus sim foi engolido pela morte. Mas a morte não conseguiu conter, não conseguiu segurar Jesus. Jesus foi engolido pela morte, mas ele explodiu a morte desde dentro. Então, na cruz, o que é que Jesus fez? Ele tomou para si tudo o que é consequência da sedução do ser humano por Satanás. Na cruz, Jesus tomou para si tudo o que é negativo, tudo o que é maldade, tudo o que é miséria, tudo o que é egoísmo, tudo o que é fraqueza, tudo o que é fragilidade humana, tudo o que é pecado, tudo o que é maligno, e explodiu essas coisas desde dentro. Nesse sentido, Jesus também derrotou Satanás. E a quinta e última explicação de como Jesus venceu também Satanás na cruz é no sentido de que Jesus derrotou Satanás na cruz porque Jesus foi obediente a Deus até a morte na cruz. Mas agora vem a pergunta: se Jesus derrotou Satanás na cruz, por que é que Satanás e seus demônios ainda estão soltos pelo mundo? Por que Jesus não venceu Satanás de uma vez por todas? Embora possa parecer sem sentido para nós o fato de ainda Satanás e os seus demônios estarem soltos pelo mundo, é que eles, Satanás e seus demônios, têm uma participação na nossa santificação. Sim, é importante que saibamos. A tentação faz parte do modo pelo qual nós, seres humanos, iremos nos santificar. Na hora da morte de Cristo na cruz, como bem nos ensina o Padre Paulo Ricardo, na hora da morte de Cristo na cruz, o inferno gemeu, porque grande foi a sua confusão. Afinal, o que parecia vitória se tornou uma grande derrota, pois Satanás e seus demônios, estupefatos, como que sem acreditar, viram que o tiro saiu pela culatra e se deram conta então da sua grande estupidez. Sim, pois a cruz foi o campo de batalha onde se deu a derrota de Satanás e a vitória de Jesus. Afinal, nos tempos antigos era comum, na realidade das guerras entre os povos, o general, chefe das tropas, desfilava com seus soldados pelas ruas, celebrando, coroando a vitória que tinham alcançado no campo de batalha. Assim, Jesus venceu Satanás na cruz. Dessa vitória na cruz, decorrente disso, coube por justiça que o Pai, Deus, glorificasse seu Filho por meio da ressurreição. Assim, a ressurreição é a premiação que o Pai Celeste dá à natureza humana de Jesus, corpo e alma. Na cruz, Jesus mostra a sua glória escondida. Sim, pois ali tudo parecia perdido. Ninguém enxergou o triunfo de Cristo. Nem nós mesmos muitas vezes enxergamos. Mas claro, as realidades espirituais enxergaram. Os anjos de Deus enxergaram. Claro, os infernos, ou seja, os anjos decaídos enxergaram. Mas os seres humanos, perplexos, nada viram de triunfo na cruz. E por quê? Porque somos, como bem disse Jesus em Lucas 24, somos sem inteligência e lentos para crer.
Somos como que aqueles discípulos de Emaús na tarde do domingo da ressurreição, que iam tristonhos, cabisbaixos pelo caminho, pois viram suas esperanças despedaçadas. Com bem nos chama a atenção o Padre Paulo Ricardo, esperanças humanas, esperanças equivocadas. Sim, somos lentos para compreender e crer nos desígnios maravilhosos da providência divina. Somos lentos para compreender e crer na mão bondosa de Deus que está por trás de todos os acontecimentos, mesmo os aparentemente ruins que permeiam as nossas vidas. Tá aí, gente, um fruto espiritual importantíssimo para as nossas vidas cotidianas. Gente, nossos projetos, aquilo que a gente acha que é bom, que é o melhor para nós ou para aqueles que nós amamos, ou aquilo que muitas vezes nós achamos que seja melhor para o destino do nosso país, já que estamos vivendo em tempos tão sombrios. Assim, tudo isso que a gente acha que é bom, na verdade, são previsões humanas, previsões limitadas, equivocadas. Afinal, não conhecemos o futuro, mas Deus sim, Deus conhece o futuro. Ele sim sabe o que é bom para nós hoje em vista do futuro que Ele conhece e nós não. Deus sabe o que é bom para nós hoje em vista da eternidade, da salvação de nossas almas que nós não vemos devido à nossa cegueira espiritual. Como diria São Francisco de Sales, doutor da Igreja, conhecido como o amável doutor, devido à sua extrema compaixão pela fraqueza humana, ele dizia assim: o amoroso coração do nosso Redentor mede e dirige todos os acontecimentos deste mundo para o bem das almas que se querem dar sem reservas ao seu amor divino. Este dar sem reservas, lógico, guardadas as limitações de cada um. Os apóstolos, então, nada viram de bom quando olharam para a cruz, viram só derrota. Assim também somos nós. Por isso, foi necessário, então, que Deus atingisse a inteligência humana com um raio de luz, a luz sobrenatural, a luz da glória do seu Filho Jesus ressuscitado, para que assim a igreja nascente, aquela lá do ano 33, cresce e compreendesse o que havia acontecido, arrancando assim a igreja nascente de suas trevas para lhe dar a luz pascual. Roguemos então a Deus que Ele envie também à igreja militante contemporânea, a igreja militante do hoje, esse raio de luz sobrenatural do ressuscitado, para que atinja também a nossa inteligência, clareando-a, para que assim possamos enxergar a unção que está na cruz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.